Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Marcela e todo mundo que está ouvindo e assistindo Viva Voz. Oi, Vera, boa tarde. Todo mundo que está nos acompanhando, como disse a Vera, nos assistindo, estamos também aí nas telas, então lá no nosso canal no YouTube, no Globoplay, no cbn.com.br e ainda no Facebook. Ô Vera, você sabe que mais cedo a gente teve informação ao vivo aqui da Gabriela Echenique, que estava acompanhando a reunião do grupo técnico responsável pelas áreas de justiça e segurança pública no governo de transição, né? Aí houve uma reunião foi encerrada, a Gabriela trouxe a informação ao vivo e trouxe a fala do senador eleito Flávio Dino, que é um dos coordenadores desse grupo, e ele diz o seguinte, que vai haver revogação dos decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre porte e posse de armas e ainda que é possível que quem comprou armamento de grosso calibre tenha de devolver esse armamento a partir dessa revogação dos decretos. E aí a gente ficou ouvindo aqui pensando que sem dúvida é uma medida que tem que ser discutida, já que a gente sabe o quanto o número de armas no país aumentou nos últimos anos, mas do ponto de vista prático é uma coisa complexa de ser feita, hein? Muito complexo, Cássia. A revogação em si não, né? Porque depende apenas de um ato idêntico ao que criou essa legislação, ou seja, decretos, né? Foram criadas, a maioria dessas novas normas foi criada por decreto e pode ser revogada por decreto de igual teor, portanto, vindo do presidente da República, não vai ter muito problema. Muitos desses decretos chegaram a cair na Câmara e no Senado e outros caíram no Supremo. Então, já existia uma ideia de que qualquer um que não fosse Bolsonaro, que tivesse sido eleito, haveria esse revogaço. Simone Tebet prometeu o mesmo, Ciro Gomes prometeu o mesmo e o Lula prometeu isso ao longo da campanha. Então, todos os eleitores que chancelaram esses três candidatos, e chancelaram o Lula no turno final, sabiam que essa revogação viria. Mas essa ideia de fazer um recadastramento dos armamentos e das munições e, a partir disso, determinar a devolução de armas cujos calibres não sejam mais franqueados à população comum, à população civil, isso vai exigir uma colaboração muito grande das Forças Armadas, que vão precisar atuar nessa recolha de armas e munições e nesse cadastramento, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, para ficar em 3 instituições, além das polícias militares. Então, a gente sabe que essas polícias e também que os militares têm aí braços muito fiéis e leais ao bolsonarismo. Como que isso vai se dar a partir da revogação desses decretos e do chamamento a que as pessoas recadastrem as suas armas e as suas munições, é algo que vai ser delicado, que pode gerar até momentos de tensão e episódios localizados de violência, de pessoas que resistam a devolver essas armas. A gente tem visto que a radicalização está posta na sociedade, que tem setores que não aceitam até hoje o resultado da eleição, estão nas ruas, estão em frente a quartéis, etc. E certamente essa ideia, olha, patriota, você vai ter de devolver a sua arma, a sua liberdade para ter uma arma, o povo armado jamais será escravizado, vai ser uma retórica muito forte e que vai ser usada para inflamar setores da sociedade. Então vai requerer do novo governo um pulso muito firme, apoio congressual e do judiciário, mesmo que não seja necessário, você pode revogar por decreto, mas um apoio institucional no sentido de que essa legislação exorbitou e foi longe demais, e também um apoio logístico e firme das polícias e das Forças Armadas. Ô Vera, há também uma questão com relação ao impasse da divisão ou não da pasta da Justiça e Segurança Pública, né? Essa separação dos ministérios, porque foi, querendo ou não, uma promessa de campanha, mas há uma dificuldade aí de saber se vai ou não haver essa separação, né? Como é que você avalia isso?
Marcela, nunca houve essa separação, né? O Ministério da Justiça sempre cuidou da área de segurança pública. Bolsonaro ensaiou fazer essa separação na época que o Moro saiu, ou então mesmo quando ele estava querendo punir o Moro e tirar poderes dele, e esse negócio nunca avançou. O Flávio Dino, que é o mais cotado para assumir o Ministério da Justiça, quando dá uma entrevista como essa de hoje, ele está sinalizando o quê? Ele está sinalizando que ele quer a área de segurança pública para si, que ele quer manter sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça também a área da segurança. E faz sentido que seja assim, porque o principal braço operacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública é justamente lidar com a PF, lidar com a PRF, e haverá um desafio de reinstitucionalização dessas polícias posto na mesa do futuro ministro e do futuro presidente. Então, é algo que ele está postulando que seja mantido. Não é consensual dentro da equipe de governo, não é consensual entre os juristas e também não é uma coisa que agrade às polícias. Elas gostariam de ter um ministério só para cuidar da questão da segurança. Então, vai ser algo que o Lula vai ter de arbitrar quando voltar. Me chamou a atenção o fato do Dino estar muito à vontade dando entrevistas sobre o que vai ser feito. Porque uma coisa é você estar na transição falando do que você encontrou, do diagnóstico e do que é preciso fazer, mas ele está cravando muito o que o governo vai fazer. Então, ou ele tem muita certeza de que vai ser ministro, ou ele está jogando um pôquer ali bastante ousado nesse momento da transição. Tem uma outra coisa que chama a atenção também, Vera, que é o seguinte, né? A gente tem feito anúncio atrás de anúncio de pessoas envolvidas nas mais diversas áreas dessa equipe de transição. Agora, tem algumas áreas que não tem grupo nomeado. Você até mandou aqui pra gente e tem razão. Defesa e inteligência na transição. Quem são essas pessoas, Vera? Cadê esses anúncios que não são feitos? Pois é, o grupo de transição já tem 283 pessoas. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi questionado a esse respeito e disse que esses anúncios serão feitos quando houver as pessoas. Então ele desconversou. Mas isso mostra que o governo está pisando em ovos nessas duas áreas. Os militares soltaram várias notas dúbias desde as eleições. Houve postagens, por exemplo, de generais que não estão mais na ativa, como o general Vilas Boas, de certa maneira pondo em xeque o resultado das eleições. E na área de defesa teve um incidente fundador ali da transição, que o general Heleno mandou alguns computadores, mandou algumas pessoas para a transição, e o governo eleito falou, não, obrigada, deixa que a gente se vira. Tem muita discussão sobre vários sigilos de 100 anos que vão ter de cair, sobre a volta de um civil para comandar o Ministério da Defesa. Então são áreas em que há questões espinhosas e nas quais não está pacificada uma relação do governo eleito com o establishment. Então isso vai ter de ser construído. Todo mundo aposta no Alckmin como uma figura que vai fazer esse meio de campo pelo seu perfil diplomático e low profile, e deverá ser ele sim a ajudar a fazer essa costura, mas o fato de não haver pessoas indicadas entre 283 pessoas para essas duas áreas mostra que isso aí é um campo minado, que eles estão vendo direitinho como vão mexer. Cássia e Marcela. Vamos acompanhar. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Até mais. Até mais. Logo mais eu tô aí para gravar o podcast, que hoje é dia de 2+1. Hoje é dia de 2+1. Verdade. Você pode contar pra gente quem é? Ou é surpresa ainda? Não posso. Pode? A gente vai se debruçar um pouquinho sobre esses temas da transição, mergulhando na educação. Cássia, a gente vai receber a Priscila Cruz, que é diretora executiva do Todos pela Educação e integra a equipe de transição nessa área complexa que é a educação. Muito bom. Já sabemos que vai ser um ótimo programa. Muito bom, Vera. Obrigada e até mais. Até mais e até mais tarde também no Ponto Final. Valeu, Vera.